7h13. Olha, o bico de papagaio é uma alteração nas vértebras da coluna em que ocorre a formação de novas estruturas ósseas nas bordas das vértebras, que apresentam a forma de um gancho, semelhante a um bico de papagaio. E para falar mais sobre esse tema, está aqui comigo o médico ortopedista, o Dr. Washington Batista. Dr. Washington, prazer em tê-lo aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Fábio. É um prazer estar aqui novamente. Bom dia, pessoal. Vamos falar sobre esse assunto, dor na coluna, bico de papagaio, que afeta tanta gente. Vamos às perguntas aqui do povo. Alerte Lima, lá do bairro Jardins, ela pergunta: o bico de papagaio pode afetar as regiões lombar e cervical? Bom, dona Arlete, isso aí pode afetar qualquer articulação. Se tiver dois ossos se encontrando, isso aí vai afetar. Mas toda a coluna, nesse caso, tanto cervical quanto a parte do tórax e a lombar, podem ser afetadas. Claro que a do pescoço e a da coluna lombar são as mais afetadas. Telão aqui do BG, vamos lá. Priscila Lemos, lá em Divina Pastora, quais são os principais sintomas desse problema? Ou seja, como é que a pessoa pode saber que está com bico de papagaio? Então, geralmente, é o paciente acima de 40 anos, ele não consegue mais fazer aquele movimento que fazia antes, ele não tem mais aquela malemolência, como o pessoal fala hoje em dia. Então, se você fica um pouco mais travado, um pouco mais rígido, já é um sinal indireto que você está com um bico de papagaio. Lá, mais perguntas aqui. Gilda Garcia Lagarto, o bico de papagaio pode ser detectado por meio de raio-x? Principalmente pelo raio-x, dona Gilda. Raio-x é um exame muito essencial ainda, apesar de existir outros exames mais modernos, mas para a gente diagnosticar o bico de papagaio, o raio-x é o mais indicado. Vamos lá, mais perguntas aqui. Leila Dias, lá de Laranjeiras, é possível evitar o bico de papagaio? Dona Leila, se a senhora tiver uma vida bem regrada desde o início, fazendo atividade física, tendo uma alimentação adequada, fazendo devido alongamento, fortalecimento, isso aí a gente consegue postergar lá na frente. Mas deixar de ter é muito difícil. A pessoa vai ter algum momento da vida. Mais perguntas aqui, vamos lá, 7h16, Margarida Santana, bairro Inácio Barbosa, quais são as causas do bico de papagaio? Bom, dona Margarida, isso aí é o desgaste ósseo, a densidade óssea vai diminuindo, então ela vai conseguindo deformar mais. Se a pessoa está com sobrepeso, um aumento de peso, não faz atividade física, então isso, muito tempo sentado, trabalhando sentado, isso aí vai desgastando, vai amassando um pouquinho, o osso vai deformando. Então, essas são as principais causas. Tem mais perguntas aqui, vamos lá. Telão do BG, Marlene Silva de Itabaiana. Quem tem esse problema pode carregar peso? Dona Marlene, quando a pessoa já tem um bico de papagaio, provavelmente ela pode estar desenvolvendo também uma hérnia de disco. Então, pegar peso não é o mais adequado. Você deveria fazer uma atividade sem carga ou mudar até de função. Pergunta que chega aqui no YouTube. Betla Silva, bom dia, eu sofro de dores na coluna e dores na lombar, insuportável. Através de que acontece isso? Tem vez que trava um pouco, sofro muito com essas dores. Dona Edila, essas dores não é só a parte óssea que está envolvida, tem a parte muscular também. Então essa questão do travamento, eu dei um jeito na coluna, dei um estalo na coluna, muitas das vezes é uma questão muscular. Então a gente tem que examinar para poder indicar uma liberação ou uma medicação adequada para você fazer. Raramente é caso de cirurgia. Vamos lá, telão aqui do BG, Luísa Teixeira, bairro Santos do Maracaju. Qual a diferença entre bico de papagaio e hérnia de disco? Dona Luzia, o bico de papagaio é a deformação do osso. A hérnia, ela fica entre uma vértebra e outra. Se o osso já está deformado, provavelmente a hérnia também está alterada, porque a musculatura em volta está um pouquinho enfraquecida. Então, se a musculatura não está devidamente alongada e fortalecida, você está gerando uma pressão na coluna que deforma o osso e espalha um pouco o disco. Quando é que é caso de cirurgia? Geralmente, quando esse disco está causando aquela dormência na perna, por longo tempo você está perdendo a movimentação e ela está atingindo o nervo. Não é só simplesmente eu tenho hérnia de disco, tenho que operar. Ela tem que estar causando algo a mais. Ela tem que estar deixando você limitado, você com a perna bem pesada, sem conseguir realizar determinados movimentos. Aí sim, a gente começa a pensar em procedimento cirúrgico. Aqui no WhatsApp, o Antônio José pergunta: eu posso fazer exercícios ainda na cama ao acordar para evitar dores na coluna?
Sim, o alongamento que você faz antes de levantar é importantíssimo, em todos os aspectos, porque você vai iniciar seu dia. Se você estiver devidamente alongado, você vai conseguir se abaixar para calçar seus pés, vai conseguir tirar sua roupa, vai conseguir tomar banho tranquilamente, vai evitar queda. Isso é muito importante para idoso, inclusive. Vamos lá, tem perguntas aqui no telão. Maria José Torres, lá de Maruim, qual a melhor posição para dormir para quem tem bico de papagaio? Perfeito, Ana Maria José. A melhor posição para dormir é aquela posição que você dorme de lado, mas você tem que ficar atento à altura do travesseiro, que o travesseiro tem que permanecer da altura do seu olho até a lateral do seu ombro. Essa é a sua altura ideal. E você dormindo de lado, tem um travesseiro bem grande que o pessoal vende na rua, que é chamado de Ricardão. Então você dorme abraçado com ele para colocar entre as pernas e entre os braços. Isso aí é a posição ideal para dormir à noite. Tá vendo? Você dorme abraçado com o Ricardão, mas é o travesseiro, pelo amor de Deus. O travesseiro entre as pernas também, ele ajuda? Ajuda. Imagine que você está sentado durante muito tempo, está com a perna cruzada. Você não consegue ficar muito tempo assim, porque você sente dor, você sente uma fadiga. Só que quando você está dormindo, você não percebe, você está meio que anestesiado. Então, no outro dia, você amanhece com dor por conta que dormiu na posição errada. Então, esse travesseiro, ele mantém seu quadril alinhado e sua coluna alinhada também. É isso, vamos lá, tem mais perguntas ainda aqui. Gedalva Santos, Marcos Freire 2, socorro. Quem tem bico de papagaio tem direito à aposentadoria? Assim, o bico de papagaio em si, não. Mas já é indicativo que você pode estar com alguma limitação e isso daí a gente pode avaliar melhor. Cada caso é um caso. Perfeito. Doutor Washington, muito obrigado pela sua vinda aqui aos estúdios do Balanço Geral. Um ótimo final de semana. Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui novamente. Ok, obrigado. Falamos com o Dr. Washington sobre problemas na coluna, bico de papagaio, enfim. É o quadro Fala Doutor que ajuda você a cuidar um pouco mais da sua saúde e ter uma melhor qualidade de vida.